Olá, meu nome é Laura. E o meu é Giovana. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel em Química do ano 2000, que foi motivado pela descoberta dos polímeros condutores. A princípio, falaremos um pouco sobre como esse material foi descoberto e daremos ênfase às contribuições de Hideki Shirakawa, um dos cientistas ganhadores desse prêmio. O objetivo do vídeo é apresentar de forma clara e concisa a teoria que envolve a condução eletrônica e como ela se aplica a esse tipo de polímeros, para assim compreender as contribuições dessa descoberta para o meio científico e suas possíveis aplicações tecnológicas. Para começar a falar de polímeros condutores, vamos apresentar um breve histórico. Primeiramente, vamos saber quem foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química de 2000. Hideki Shirakawa nasceu em 1936 em Tóquio. Desde que estava na escola, sua vontade era ser cientista para criar plásticos que seriam úteis para as pessoas. Em 1957, entrou no Instituto de Tecnologia de Tóquio, onde estudou Química de Polímeros. Na mesma universidade, posteriormente, completou seu doutorado e se tornou um associado em pesquisa, iniciando seus estudos em síntese de polímeros, em especial sobre síntese de poliacetileno utilizando catalisadores Ziegler-Natta. Bom, como se deu o início da descoberta dos polímeros condutores? A descoberta dos polímeros condutores se iniciou graças a uma falha experimental ocorrida no laboratório de Shirakawa, no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Em 1974, um pesquisador convidado tinha por objetivo sintetizar o poliacetileno utilizando o catalisador Ziegler-Natta. Já era conhecido que ao sintetizar poliacetileno através do gás acetileno, obtinha-se um pó de coloração negra. Porém, esse pesquisador obteve pedaços de filme irregulares de cor prata. Bom, examinando o produto, Shirakawa percebeu que o pesquisador tinha adicionado uma quantidade de catalisador 1000 vezes maior que a necessária para sintetizar o poliacetileno. Essa grande quantidade de catalisador acelerou a reação de polimerização e assim que o gás foi colocado em contato com o catalisador, a reação ocorreu tão rapidamente que o gás polimerizou apenas na superfície do catalisador, gerando filmes finos. A escolha do tipo do catalisador Ziegler-Natta também influenciou na obtenção da película. A maioria dos catalisadores, quando utilizados para formar precipitados, apresentam solução não homogênea, sendo difícil formar película de poliacetileno. Porém, o catalisador utilizado apresentou boa solubilidade em solventes e uma elevada atividade, obtendo-se alto peso molecular de poliacetileno cristalino. Em visita ao laboratório de Shirakawa, o pesquisador americano Alan McDermott se interessou pelo filme prateado obtido pelo pesquisador japonês. Dessa forma, convidou Shirakawa para trabalhar em seu laboratório. Bom, em 1976, Shirakawa foi para a Universidade de Pensilvânia, onde conheceu também Alan Rieger, com quem posteriormente também dividiria o Prêmio Nobel, assim como ele dividiu com o Alan McDermott. Foi nos Estados Unidos que os pesquisadores descobriram que a dopagem do polímero gerava elevados valores de condutividade. Ao adicionarem bromo ao filme de poliacetileno, a condutividade do material saltou para um valor muito mais elevado que o característico do polímero. A descoberta da dopagem química foi de grande importância para a descoberta dos polímeros condutores. Bom, outra contribuição importante para a alta condutividade apresentada pelo poliacetileno foi a fabricação de películas orientadas em uma única direção, ideia de Shirakawa e também de pesquisadores de uma empresa alemã. Os filmes orientados apresentaram condutividade semelhante à do cobre. O Prêmio Nobel de 2000 foi motivado pela descoberta do poliacetileno, o material que deu início a um novo ramo de pesquisa, o dos polímeros condutores. O poliacetileno é um polímero com a unidade repetida C2H2, ou seja, a estrutura dele consiste em uma cadeia carbônica com ligações duplas alternadas, podendo apresentar isomeria cis
ou isomeria trans, como é possível observar nessas imagens. Ao falar sobre polímeros condutores, surgem algumas dúvidas sobre como um polímero pode conduzir eletricidade. Para entender isso, é primeiro necessário compreender os mecanismos que envolvem os processos de condução nos materiais. A condutividade elétrica de um material depende da sua estrutura eletrônica, pois depende da movimentação dos portadores de carga, tanto de elétrons quanto de buracos. Ao tratar de sólidos, deve-se levar em consideração que há muitos orbitais atômicos próximos, e há uma grande interação entre eles, de forma que os níveis de energia de um átomo são perturbados pela presença dos outros átomos. Isso ocorre, pois ao aproximarmos átomos isolados, as funções de onda que descrevem os elétrons se sobrepõem e dão origem a novos níveis de energia. Com isso, a distribuição desses orbitais atômicos apresenta pequenos espaçamentos de energia entre eles, e tais níveis de energia tendem a um contínuo, constituindo as chamadas bandas de energia. É essa estrutura de bandas que determina as propriedades elétricas dos materiais. A banda de valência compreende a região de energia dos orbitais ocupados, e a banda de condução se inicia no nível de energia mais baixo dos orbitais não ocupados. A diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é chamada band gap, ou gap de energia, como está ilustrado na figura. A condutividade de um material está relacionada com o tamanho deste gap, pois para que haja condução, é necessário que haja excitação eletrônica suficiente para que os elétrons passem da banda de valência para a banda de condução e possam se mover quando submetidos a um campo elétrico. Dessa forma, quando não há um gap, ou seja, quando o gap é igual a zero, o material é considerado um condutor, assim como ocorre no caso dos metais. Quando o gap apresenta valores de até 3 eV, o material é considerado um semicondutor, como no caso do silício e do germânio. E por fim, quando o gap é muito grande, eles são considerados isolantes, o que é comum no caso dos polímeros. O poliacetileno, por sua vez, se trata de um polímero que apresenta propriedades elétricas, magnéticas e ópticas, semelhante às dos metais e semicondutores. Por outro lado, a condutividade varia de acordo com a direção, ou seja, ela é anisotrópica. A condutividade no sentido da cadeia é 100 vezes maior do que no sentido perpendicular a ela. Isso ocorre devido à conjugação de ligações duplas presentes em sua cadeia polimérica. A condução do poliacetileno deve-se à formação de bandas semi-preenchidas. No caso deste polímero, a localização da carga que surge na cadeia e, consequentemente, o aparecimento de uma distorção no retículo cristalino são energeticamente favoráveis. Isso leva ao aparecimento de estados de energia dentro do bandgap. No caso da oxidação, há a formação de um cátion, um defeito carregado com spin meio chamado polaron. Não há mudança nas bandas de condução ou de valência, porém surge um nível preenchido do bandgap. Há ainda a possibilidade de que 2 elétrons sejam removidos da banda de valência, e neste caso, ou são formados 2 polarons ou é formado um bipolaron, o qual consiste na retirada do segundo elétron do mesmo nível de energia. A condução ainda pode ser auxiliada pela presença dos solitons, que são radicais livres resultantes da dopagem do material, os quais são capazes de transferir carga entre cadeias. A descoberta desses materiais trouxe para o ramo científico o conhecimento de que os polímeros também podem conduzir, e, semelhantemente aos semicondutores, podem ser dopados, por exemplo, com átomos de halogênios, para que apresentem maior condutividade. Além disso, foi descoberto que neles os portadores de carga não são apenas os mesmos presentes nos condutores, os elétrons dos buracos, mas são também defeitos carregados.
Agora eu vou falar um pouco de aplicações de polímeros condutores. Existem diversas aplicações que utilizam os polímeros condutores. Em muitas delas, esses materiais surgiram como uma boa alternativa para a substituição de materiais que já foram utilizados nessas aplicações. Aqui tem uma tabela que tem diversas aplicações que utilizam polímeros condutores. Por exemplo, eletrodos, através do fenômeno de carga, eles são utilizados em baterias recarregáveis, sensores e capacitores. Dispositivos eletrocrômicos, que o fenômeno é a variação de cor quando se aplica um potencial, utilizado em janelas inteligentes. Músculos artificiais, que é uma aplicação biomédica. Dá para ver que os polímeros condutores eles podem ser aplicados em diversas áreas diferentes, sempre num sentido bastante tecnológico. Então, para músculos artificiais, é um fenômeno de movimentação mecânica de um filme pela aplicação de potencial. É usado em transdutor mecânico para robótica. Ele pode ser aplicado como LEDs através do fenômeno de emissão de luz em uso de monitores e mostradores. Pode ser aplicado como protetor antistático, um fenômeno de eliminação de carga estática, o uso de microeletrônica. Pode ser aplicado em anticorrosivos, que é para proteger contra a corrosão e é bastante utilizado em tintas. Pode ser utilizado em células solares, que transforma a energia luminosa em energia elétrica como uma fonte alternativa de energia. E pode ser utilizado também em blindagem eletromagnética. A absorção de radiação diminui a interferência nos equipamentos eletrônicos. E tem um uso bastante grande na marinha, na aeronáutica e em telecomunicações. Agora, eu vou falar, não vou falar de todas, mas eu vou falar de algumas dessas aplicações. Algumas estão aqui e uma outra não está, mas são todas aplicações de polímeros condutores que eu vou fazer agora. Bom, eu vou começar falando de dispositivos eletrocrômicos. Mas para falar desses dispositivos, a gente tem que saber o que é o fenômeno de eletrocromismo. Bom, esse fenômeno é a alteração de propriedades ópticas do material devido a processos eletroquímicos reversíveis, ou seja, é uma alteração na cor do material, geralmente, através de processos de redução e oxidação. Um dispositivo eletrocrômico, geralmente, ele é parecido com esse da imagem. Bom, são dois substratos transparentes e no meio tem dois materiais opticamente ativos e um eletrodo transparente. Esses materiais opticamente ativos são os eletrodos e esses eletrodos eles têm que ser transparentes ao comprimento de onda de interesse. Então, aplica-se um potencial e a carga-descarga dessa célula eletroquímica, que isso daqui é basicamente uma célula eletroquímica mesmo. E esse potencial aplicado, ele vai fazer com que o material, que é o polímero condutor, ele passe de isolante a condutor. Então, nesse material, quando um eletrodo é reduzido, o outro é oxidado. Quando o polímero é oxidado, há uma mudança de cor. Então, há um incremento na sua reflexão. De forma semelhante, o oxidante reduz e provoca uma mudança de cor também. O polímero, quando ele oxida, uma menor intensidade de luz atravessa, por exemplo, no caso de janelas inteligentes. Uma menor intensidade de luz vai atravessar a janela, isso vai fazer com que a reflexão aumente e vai fazer com que ela fique mais escura. Os polímeros condutores são utilizados como anticorrosivos. Os polímeros condutores que são utilizados nesse caso são polímeros intrinsecamente condutores. O polímero tem que estar em estado oxidado em contato com o metal em meio passivo e esse polímero ele induz a formação ou a preservação de camadas de óxido protetores, para que não aconteça isso como nessa imagem. Para que
o material não oxide. Então, quanto maior a quantidade de polímero colocada, melhor vai ser a atuação. Bom, esse polímero, para ser utilizado em aplicações corrosiva, ele vai ter que ser utilizado na forma de pó sobre uma matriz polimérica. Por quê? Porque os polímeros condutores, geralmente, eles têm muita dificuldade de fusão e dissolução. Quando se prepara o polímero, já pode ser incorporado nele polieletrólitos aniônicos. Esses polieletrólitos aniônicos, eles não vão ser liberados quando o polímero é reduzido, e a neutralidade ela é conservada pela incorporação de cátions presentes no meio externo. Por exemplo, essa aplicação é muito utilizada na purificação de efluentes aquáticos. Uma última aplicação que eu vou dar uma citada maior são os trocadores iônicos. Nos trocadores iônicos, ocorre a captura de íons associada com a oxidação ou redução dos polímeros condutores. Então, nessa imagem, dá para ver que há a captura de íons, que nesse caso são cátions. O que acontece? Já na formação do polímero, podem ser incorporados polieletrólitos aniônicos. Esses polieletrólitos eles não são liberados quando o polímero é reduzido, e a neutralidade do sistema ela é conservada pela incorporação de cátions presentes no meio externo. Então, por exemplo, esses cátions que vão ser incorporados podem ser os cátions presentes na água de um rio que está contaminado com metais pesados. Então, ele pode retirar esses metais pesados da água através da captura deles pelo polímero condutor. Essa técnica também é muito utilizada para purificar água em indústrias. Bom, esse processo ele é reversível e o trocador ele pode ser regenerado para ser utilizado várias vezes. Para isso, precisa utilizar soluções ácidas em grande quantidade, o que é uma desvantagem do processo. Esses trocadores eles têm um custo mais elevado, mas é possível captar uma maior quantidade de íons através dele. Antes dessa descoberta, os polímeros eram usados sempre como isolantes, em aplicações que envolviam eletrônica. Após isso, foi possível utilizar polímeros em aplicações que necessitavam de condutores. Isso aumentou ainda mais a possibilidade de escolha de materiais para alguns casos, e muitas vezes, trazendo mais eficiência para os dispositivos. Sendo assim, o surgimento dessa nova classe de materiais contribuiu para expandir o conhecimento científico existente sobre os mecanismos de condução e foi possível alcançar inovações tecnológicas que contribuíram para o benefício da humanidade. Por isso, essa descoberta rendeu aos cientistas que a conceberam um prêmio importante como Nobel.